de dezembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1 ao 3. Vamos lá? Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. O outro evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando o outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles a tradição dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro. Fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. Paulo e os outros apóstolos. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem um verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência, aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que
que lembrássemos os pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomaram refeição com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão, de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Lei ou fé? Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei mandou, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. A lei e a promessa. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e aos seus descendentes. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la.
A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. O objetivo da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas creem e recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre os judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. A gente não tem noção, quando a gente lê a carta de Gálatas, a carta aos Gálatas, o que era que Paulo estava fazendo aqui. A igreja estava debaixo de um risco muito grande. De Gálatas. A igreja de Gálatas. Porque a gente já tem o concílio que aconteceu ali em Atos 15, que trata, né, dessa questão dos conceitos judaizantes dentro do evangelho. Se Paulo não tivesse intervido, como ele interviu, inclusive apontou o erro de Pedro, falando do posicionamento de hipocrisia de Pedro, né, de falar uma coisa, mas fazer outra na prática. Então, o que acontece aqui? A gente está vendo uma igreja que inicialmente foi formada por judeus, e era o que acontecia naquela época. Porque aonde que Jesus começou a pregar o evangelho? Na região, no meio do povo judeu. Foi ali que ele começou a pregar o evangelho. Então, os primeiros cristãos foram judeus. E aí, o que acontece? Muitos desses judeus se convertiam, mas continuavam servindo os moldes da lei. Então, eles tinham aceitado a Jesus, mas continuavam frequentando as sinagogas e os templos, oferecendo sacrifícios segundo os rituais da lei. Havia também essa questão de guardar dias como sábado, que a gente já sabe, eles né? continuaram vivendo aquele mecanismo da lei. Exato. Então, o que Paulo traz aqui é um terrível confronto a essa tentativa de judaizar o evangelho. E aí é quando Paulo fala, que eu achei muito interessante, que ele fala assim no versículo 6 de Gálatas 1. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo, estão aceitando outro evangelho. Aí ele fala, não que exista outro evangelho, mas o que ele está querendo dizer aqui é, esse evangelho que você não é mais salvo pela fé, mas esse evangelho que você é salvo pela fé em Cristo com obediência à lei. Ou seja, esse evangelho que fala da salvação através da fé, mas na condição de se obedecer à lei, anula a fé, anula o sacrifício de Cristo. É isso que ele fala. Então, o que ia acontecer aqui? Tá? Na Galácia, porque quando a gente fala da carta de Paulo aos Gálatas, a gente está falando de uma região. Inclusive existe aí uma discussão teológica se Paulo pregou na Galácia do Norte, na Galácia do Sul, não interessa, ele pregou no Norte ou no Sul. A questão é que ele confrontou um grande risco da igreja cair dentro de um sincretismo. E muitas vezes esse sincretismo poderia ser até pagão. Por quê? O que ia acontecer? Olha só. Ia acontecer a divisão da igreja. Então ia ser a igreja cristã judaica e a igreja cristã dos gentios. Ia acontecer essa divisão. Aí essa igreja cristã judaica, ela ia ser formada por um grupo pequeno, porque o evangelho foi para o mundo.
E aí o que aconteceria? Essa igreja, com o passar do tempo, ela iria sucumbir exatamente a essa questão da lei, porque essa é uma igreja judaizante. E essa igreja aqui, que seria a igreja cristã, formada pelos não-judeus, ela tinha um grande risco de se enveredar com a miscigenação de conceitos pagãos. Nossa. Porque os não-gentios vieram de que religião? Do paganismo. Entendeu? Então, Paulo, ele foi uma chave. Gente, eu fico Paulo, assim... Por isso que ele é tão, né? Ele foi uma chave. Deus usou ele como... Sim, sim. E só poderia ser ele, né? Porque ele saiu lá ele era judeu, do farisaísmo, né? Como fariseu. E veio pro meio dos gentios, né? Então ele tinha... Nossa, realmente Deus usou muito a vida de Paulo. Mesmo. E sabe o que me chama muita atenção aqui? Mesmo. É que ele conhecia, ele entendia o chamado dele. Isso falou muito comigo, quando ele fala no verso 1, olha. Eu, Paulo, escrevo esta carta porque eu fui chamado para ser apóstolo. Não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por meio de Jesus Cristo. Por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, a primeira coisa que Paulo está fazendo aqui. A gente sabe pela história do cristianismo que houve uma grande resistência inicial por parte dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não aceitavam o apostolado de Paulo. Por causa que ele pregava para os gentios. Não, porque Paulo ele não tinha os 3 requisitos necessários para ser apóstolo. Que ela andar com Jesus, ser testemunha da ressurreição, da morte e testemunha da ressurreição. Já pensou se tivesse sufocado Paulo? Mas Paulo era o cara, né? Só que sufocar ele era complicado. Só que aí, quando ele escreve as 13 cartas, ele começa a maioria das cartas exatamente assim. Eu, Paulo, apóstolo, chamado por Deus e não por homens. Ou seja, ele está dizendo, não estou nem aí se vocês não acreditam no apostolado. Foi Deus que me chamou. Isso é fantástico, né? Esse autoconhecimento, essa experiência com o chamado, dá para Paulo uma certeza, uma convicção que não havia nada, obstáculo, resistência, rejeição, perseguição, que pudesse fazê-lo desistir. Aí ele fala no versículo 15, Deus na sua graça me escolheu, antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Ou seja, eu não fui perguntar para Pedro e para os outros quais eram os conselhos que eles tinham para dar para mim, porque Deus me chamou para os não-judeus. Ele já sabia, né? Ele já sabia. E na verdade ele não só sabia, ele creu. Exato. Né? E assumiu a responsabilidade do seu chamado. E era tudo coerente, né? Era uma coerência. Ele aceitou dentro de uma coerência muito grande, né? Porque Paulo é coerente. Agora, você viu aqui na frente ele falando que teve um probleminha com Pedro? Sim. O Pedro era complicado, né? Versículo 11, mas, capítulo enfim, 2. São dois grandes profetas ali. Dois grandes profetas, apóstolos, né? Homens de Deus. Então, assim, como é... Isso aqui revela pra nós, né? Realmente é uma coisa que acontece mesmo, né? Mas olha o perigo aqui da situação. Ele tá falando aqui que quando ele chegou ali, aí ele fala no versículo 12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os não-judeus. Ou seja, Pedro sentava com os gentios, né? Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Olha que coisa forte. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a verem como judeus? Gente, assim, alguns minutos aqui de devocional não vai dar pra gente essa possibilidade de extrair a riqueza e a profundidade, mas a base, a essência, a revelação e o tesouro que Gálatas nos traz é da importante e relevante participação de Paulo nessas questões críticas, nessas questões divergentes da mentalidade, do estabelecimento da igreja cristã. E nós estamos falando da base da igreja. Então, imagine se a igreja tivesse sido estabelecida sobre esses conceitos. 2 igrejas teriam existido, 2 linhas teriam existido e, na verdade, a essência real e genuína do evangelho teria se perdido. E aí eu digo, Deus, ele levanta homens, mulheres, pessoas que estejam dispostos a ter esse conhecimento pessoal do seu chamado e dispostos a pagar o preço que for necessário para que a missão que lhe foi dada lhe seja cumprida. Amém. Nossa, muito forte. Amém? Falou muito com a gente hoje. Verdade. Né? Sigamos. Sigamos. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã a gente completa aí a leitura de Gálatas. Deus abençoe.